Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio na noite de hoje, estudo da obra Dois Mundos Tão Meus. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Neiva. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem-vindas, minhas irmãs. Hoje teremos o tema a aquisição da roupa espiritual. Já são 20 horas. Pedi a Ana Paula para fazer a prece inicial para nós. Então, vamos lá. Pai de infinita bondade, rogamos a Ti, Senhor, a Tua presença entre nós, que possamos estar de mente abertas para o aprendizado desta noite. Gratos somos, Senhor, pela oportunidade bendita de trabalhar em Tua seara. Que o Senhor abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, todos nós, quando estamos encarnados, a gente tem uma roupa preferida, né? Geralmente aquela roupa mais velhinha, aquela calça surrada, aquela calça jeans. Eu, particularmente, eu gosto muito de camiseta sem gola, né? E calça jeans. Calça jeans, para mim, é a coisa que eu me sinto mais confortável. E ao longo da vida, né, a gente vive desse jeito. Por exemplo, eu tenho uma filha que ela adora, tá o frio que for, mas ela pega a blusa, tá com ela amarrada na cintura. Tá calor, ela tá com a blusa amarrada na cintura. Então, nós vamos criando alguns hábitos, alguns estilos ao longo da nossa encarnação. E geralmente, né, a pessoa, quando desencarna, o corpo dela é sepultado não com a roupa que a pessoa que ela mais usava, que ela mais gostava. Muitas vezes até é um terno, uma roupa social que é escolhida para a pessoa ser sepultada. Bom, independente disso, quando desencarnamos e chegamos no plano espiritual, nós precisamos ter uma vestimenta, uma roupa espiritual. E essa roupa, muitas vezes, ela é costurada na nossa existência presente. Ela é feita enquanto estamos aqui vivendo. Aí eu pergunto, Neiva, Ana Paula, como está sendo costurada essa roupa espiritual de vocês? Já está bem adiantada já sabe o modelo que vai ser usado ou nem isso está adiantado aí para o lado de vocês? Eu ainda não escolhi, ainda não. Estou aí trabalhando para ter minha roupa bem bonita, igual a da nossa irmã, que a gente vai falar aqui hoje, né? Nessa live de hoje. Bem interessante. Mas eu não tinha essa percepção, né? Em relação a essa roupa espiritual que a gente vai usar lá, né? Eu ainda não me atentava a isso, não. Mas depois que eu li esse livro, mas eu acho que eu estou no caminho certo para ter uma roupa bem bonita, não tão bonita igual a da nossa irmã que a gente vai estudar no capítulo aqui hoje. Bom, eu não tinha pensado, né, do lado de lá, né, do lado espiritual. Mas, tipo assim, numa conversa, numa brincadeira, até esses dias atrás, com as minhas filhas em casa, eu disse assim, olha, né, a gente até estava conversando sobre desencarne e tal, né, e uma das minhas filhas perdeu a sogra dela esses tempos atrás, então eu lembro assim que foi uma correria e foram procurar a roupa assim que ela gostava para colocar nela, para ela ser sepultada. Aí eu falei assim: vocês não comecem de muita frescura, tipo assim, o dia que eu morrer, vocês podem escolher uma roupa simples e básica do meu dia a dia. Não quero esse negócio assim, vão colocar uma roupa social, uma roupa vão me periquitar, né? Vão colocar algo
que eu não uso no meu dia a dia. Não, me deixem bem à vontade, pelo amor de Deus, eu quero ser enterrada bem à vontade. Mas daí, olhando também hoje o capítulo, né, vendo, estudando o capítulo essa semana, eu falei assim, meu Deus, né, a gente se preocupa tanto com meros detalhes, e na realidade isso não é tão importante, né, na realidade a gente tem que ir se preparando para conseguir ter essa roupa do outro lado também, né, não é só aqui que importa, não importa só o material, só o físico, né, importa também muito mais o lado espiritual, né, que a gente esteja preparado a hora que a gente chegar do outro lado. O importante disso tudo é saber o quê? Mesmo se nós não tivermos preparado a nossa roupa espiritual, vai ter um camisolão lá à disposição de cada um de nós. Então, pelado no plano espiritual, nós não vamos ficar, tá certo? Eu, particularmente, eu não gosto de ficar com roupa de hospital, né? Quando você vai fazer algum procedimento, aquela roupa de hospital é muito esquisita. Mas depende, né, Alexandre? Porque o Gonçalo ficou no... aquele cuidado pelo Gonçalo, no que rejeitou o camisolão, mas a gente que tem vergonha, Neiva, a gente que não gosta, né, de ficar pelado assim, a gente não ia preferir ficar pelado a vestir um camisolão daquele, não. Eu tenho certeza. E ele ficou pelado porque ele não quis vestir, mas o camisolão estava lá à disposição dele. Mas, minhas irmãs, vamos começar então nossas reflexões mais detalhadamente. Eu já pego aqui a parte onde eles chegam na casa espírita, que depara com aquele jovem lá, né, com o Lauro que nós vimos, que desencarnou, né, em idade jovem ainda, tal como Luiz Sérgio, e apesar da resistência dele de querer recusar a sua vida espiritual agora, o Luiz Sérgio acaba tendo uma conversa com ele e então descobre que ele desencarnou nas mesmas condições, quase que em condições idênticas às condições do Luiz Sérgio. E isso cria um campo para que eles pudessem ter proximidade. Mas antes disso, explica todo o trabalho mediúnico que é realizado. Aquela ajuda fluídica, aquela ajuda que é fornecida lá em benefício aos médios que doam ali silenciosamente. Ana Paula, eu estou desligando o seu microfone, que ele está pegando um eco aí. Na hora que você for falar, eu ligo ele aqui de novo, tá bom? E que às vezes o médium vai para o trabalho mediúnico, fica ali silenciosamente, vibrando, e acha que não está fazendo nada. E, na verdade, está contribuindo para verdadeiros processos de cura perispiritual, de recomposição, de refazimento, né, dos espíritos que estão no mundo espiritual e que precisam dessas energias para bem ficarem estabelecidos nessas localidades. Então, me chamou muito a atenção essa parte inicial do livro. Vou ligar seu microfone, Ana Paula, está com você agora. Alexandre, bom, o que me trouxe em relação a isso, a pensar, o quão é a facilidade para a espiritualidade quando a gente aceita, né, o nosso desencarne. Mas preciso a gente se atentar também às nossas atitudes aqui, enquanto encarnado, e buscando sempre nos trazer o pensamento, por que eu estou aqui, né? Qual a finalidade do meu caminho a percorrer? E então a importância é isso, para a gente não sofrer tanto, igual o Lauro ele sofreu, né? Ele não aceitava o seu desencarne. Isso dificultou demais a espiritualidade, a ajudá-lo. Mas teve ajuda, ele recebeu toda a ajuda ali, né? Mas não foi fácil para a espiritualidade. Então, nós devemos, como espíritas, né? E também a não pensar tanto no material,
né? É uma coisa mais lá na frente, né? Que vamos ter que deparar. E com isso a gente trabalhar em relação a isso, né? Neiva? Então, Alexandre, o que me chamou a atenção nesse primeiro, né, nesses primeiros parágrafos do livro foi a parte que você já colocou ali, né? Todo médium ele é útil. Então, a todo momento a gente tem que estar se preparando para o trabalho, porque em todo momento nós somos úteis para o trabalho na casa espírita, né? Principalmente como médium. E a gente procurar sempre ser disciplinado com aquilo que a gente se compromete para fazer também, né? E também outra questão sobre os cordões, né? Os cordões que envolviam a parte energética, né, de Lauro. E também ali onde ele fala que Lauro se assemelhava a alguém que guardava os elementos necessários para uma futura vida física, né? Porque ele era um vitorioso e que nenhum desses cordão eles tinham sido lesados. Então, isso também me chamou bastante atenção. Então, por mais que Lauro era uma pessoa, vamos dizer, materialista, ele não era uma pessoa totalmente, vamos dizer, do mal, né? Ele era uma pessoa do bem. Então, ele não tinha sido lesado em nenhum momento e ele estava sendo um vitorioso naquele momento, né? E daí eles colocam que o cordão umbilical que tinha sido o último a ser desligado do médium, né? Então, eu achei isso bem interessante e bem importante para o estudo, sabe? Essa parte do livro, ela chega a ter uma relativa profundidade, porque ele vem tratar justamente dos laços que são desatados durante o processo de desencarnação. Quando a gente pega lá a obra de André Luiz e vê a beleza da desencarnação de Dimas, né, nós ficamos encantados com aquele processo. Então, nós vemos agora o Luiz Sérgio tratando desse pós-morte do Lauro, pós-desencarne, e tratando da questão desses laços, né, desses cordões que ligam o perispírito ao corpo, né, que liga o perispírito à matéria. E aí o Luiz Sérgio cita esse cordão como se fosse um chakra ali na região do umbigo. Nós temos os centros de força, né? Os 7 centros de força que estão bem trabalhados, mas são vários os pontos de ligação do espírito, do perispírito ao corpo, do perispírito na matéria. Então, nós pegamos o duplo etérico é uma emanação do corpo físico. Tanto que quando desencarnamos, o duplo etérico vai embora. Ele acaba. Existe até um fenômeno chamado fogo-fato, que é o quê? Que é a disseminação, a dispersão desse duplo etérico, muitas vezes encontrado até em cemitério. Então, antigamente, aqui em Brasília, tinha velório à noite. Hoje eu não sei por que não tem. Era muito comum, às vezes, também, esse velório acontecer nas casas das pessoas. Coisa horrível, né? Pensou levar o corpo de quem desencarnou, aí fica ali no lar, as pessoas chorando, aquele sofrimento a noite inteira. E aí conta-se, né, que numa dessas estavam lá no cemitério velando o corpo de alguém que desencarnou. E aí era muito comum em Brasília, às vezes, faltar energia. Isso estamos falando aí dos anos 80. Ainda muito incipiente a questão da distribuição da energia aqui, e aí faltava energia. Não tinha a estrutura que se tem hoje. E, de repente, lá no cemitério, puf, acabou a energia elétrica. Né? Aí já pensa. Você no cemitério, de noite, sem energia elétrica, com gente ali no caixão do seu lado e um monte de gente morta, né, espalhada lá pelo cemitério. Então, quem já é medroso já fica
né? Meio ansioso ali, meio tal. E aí aconteceu justamente desse corpo que estava sendo velado, de acontecer o fenômeno do fogo-fato, que é como se fosse uma chama, assim. Isso é visível, né? De repente, se pegar aí no YouTube, eu nunca peguei, escrever lá fogo-fato, vai ver, é como se fosse uma chama, um pequeno clarão que acontece assim, nas proximidades acima do corpo. E aí, Neiva, a escuridão, o povo lá com medo, aquela chama aconteceu. Neiva do céu, mas foi uma correria, diz que até as almas que estavam perambulando lá pelo cemitério saíram correndo, de tão medo que ficou daquilo que acontece. E, na verdade, é um fenômeno, inclusive, físico, estudado, né, comprovado, chamado fogo-fato. Então, isso dispersa, mas o perispírito e a aura, que é a emanação do perispírito, esse permanece. E esses laços, muitas vezes, que estão sendo desligados, às vezes o desencarnado mentalmente tenta nutrir uma forma desses laços permanecerem atados, mas na verdade eles já estão soltos, só não estão devidamente recolhidos. Mas a parte que eu queria falar não era essa. A parte que eu queria falar era isso aqui, ó. O Luiz Sérgio é muito estudioso. E ele fala da saudade que ele fica quando vai fazer um trabalho prático e que não assiste a aula teórica na faculdade, na Universidade de Maria, né? E aí o Hilário fala assim para ele: isso que é gostar de estudar. E aí o Luiz Sérgio responde assim: não, Hilário, não é isso. À medida que crescem meus trabalhos, torna-se necessário que eu cresça também. E nada melhor do que o Evangelho para nos tornar melhores. Então, a gente vê a responsabilidade e o comprometimento do espírito Luiz Sérgio com o estudo. Então, assim, ele sente a obrigação de se tornar uma pessoa que conhece mais, de uma pessoa que tem crescimento mesmo, não só intelectual, mas também espiritual, porque ele se sente responsável. E ele não é uma pessoa, um déspota, uma pessoa hipócrita, que vai falar aquilo que ele não vive. Então, ele sente a obrigação de verdadeiramente ser melhor, para que aquilo que ele possa nos entregar também seja alguma coisa de muito boa qualidade. Mas, Ana Paula, independente do que nós falamos aqui, fala para nós o que você quer falar sobre o capítulo. Bom, essa parte também ela me chamou bastante atenção. Mas uma outra coisa que eu queria falar, Alexandre, voltando lá em questão aos médios, né, de ser disciplinado, que eu estava em companhia de um amigo, nós estávamos fazendo a campanha. Aí, conversando na campanha sobre isso, a disciplina, e é o seguinte, ele me falou assim: Paula, quando eu estou ali para brigar com alguém, eu já penso assim, olha, se eu brigar, eu não vou poder participar da campanha. Então, eu não vou. Aí ele vai, maneira, se equilibra, né, pensa, eu tenho que ser paciente. Eu achei isso muito interessante. Ele falou assim: eu vou começar a fazer isso. Achei muito interessante isso. Então, é o nosso caso, né? A gente sempre está ligado, se você, um médico, trabalhador, né, frequenta a casa ali, está no trabalho mediúnico, o que você tem que buscar sempre? Não quando você for para fazer alguma coisa que te tira do caminho reto ali e vai prejudicar o seu trabalho, aí você tem que pensar, é certo fazer isso? Vão refletir ali, igual a gente está estudando lá no curso, né, do sábado, fala muito isso também, né? A questão antes, a gente fazer uma oração, né? Antes de fazer qualquer coisa, para a gente estar instruído ali e não cair, né, em erros que prejudicam o nosso trabalho. E essa questão aí que você falou, né,
à medida que a gente cresce, né, que cresce os trabalhos, porque aí a gente precisa mais de conhecimento, né, de buscar mais conhecimento, de coisas novas, porque você vai ter um livro ali que você possa usar ele, né, para colocar aquilo ali em prática, né, de tudo que você aprendeu. Ok. E aí, Neiva? Então, nossa, Alexandre, esse capítulo ele é muito extenso, né? Então, ele tem bastante ensinamento. Mas, como você colocou ali sobre essa questão do Luiz Sérgio, nessa parte eu acho assim que o que me trouxe atenção foi realmente essa questão do estudo, né? Que cada vez mais a gente tem que estar estudando para melhor entender e compreender e para melhor poder ajudar os outros que chegam dentro da casa espírita. Então, aqui mesmo, né, onde o Luiz Sérgio pergunta ali, pergunta sobre essa questão, né, do próprio estudo, né, e onde ele diz assim, Senhor, eu quero ser um trabalhador da doutrina. E daí ele responde lá, dizendo que ele já é, né, contudo, poucos se tornam verdadeiros espíritas apenas lendo os seus livros ou os de outros espíritos. Daí ele faz uma cara triste, né, e daí ele acaba explicando, né, que seria a pretensão demais de alguns espíritos e médios julgar que com suas mensagens poderiam renovar a mentalidade de todos os seus leitores. Então, assim, o que eu consigo tirar de tudo isso aqui? Muitas vezes a gente vê isso, né? A gente frequenta a doutrina espírita, diz que é espírita, e muitas pessoas chegam dentro da casa espírita, estudam, mas elas acabam ficando em cima do muro muitas vezes, né? Não vão nem para um lado e nem para o outro. Se dizem católicos espíritas ou espíritas católicos, não, então acabam não se posicionando, não sendo nem uma coisa nem outra. Hoje estão dentro da casa espírita, recebendo um passe, muitas vezes até estudando, amanhã vão na igreja católica, participam da missa, não que isso seja mal, né? Mas a gente acaba não se tornando nem uma coisa e nem outra, e aí a gente acaba não sendo responsável, né? Não tendo responsabilidade com aquilo que a gente assumiu. Então, isso me chamou, assim, a atenção, né? Acho isso importante, e que nem o irmão coloca ali que a gente tem que estudar também as obras básicas de Kardec. Então, que é importante a gente estudar as obras básicas de Kardec. Não só ler os livros, que é muito bom ler, né? Que nem agora a gente está estudando esse livro, é gostoso, chama atenção, está nos ensinando, mas a gente tem que buscar a base, né? A gente tem que aprender um pouquinho mais para a gente ter conhecimento e para a gente poder passar esse conhecimento para os outros que nos procuram também. Isso mesmo. Então, o Luiz Sérgio, ele está lá na Universidade de Maria, como aqui na Terra, na universidade, a gente tem semestres. Lá na Universidade de Maria existem etapas. Então, o Luiz Sérgio está estudando na 6ª etapa. E na 6ª etapa, dentre as atividades, né, tem a matéria dele tem o quê? Acompanhar um recém-desencarnado na sua luta pela sobrevivência do espírito. Então, faz parte dessa etapa acompanhar o desencarnado. O desencarnado que o Luiz Sérgio acompanha é o Lauro. E aí surge a figura que a Ana Paula falou lá no começo, que é a Salete, que era uma espírita trabalhadora, dedicada, que desencarnou, que é o espírito que está sendo acompanhada justamente pela Sara e pela Karina. Então, minhas irmãs, a gente vê que nós nunca estamos desamparados, né? Mesmo que não sejamos lá as melhores pessoas do mundo, os melhores amigos, os melhores trabalhadores, mas nós nunca estamos desamparados. Bom, já passo a fala primeiro para Ana Paula e depois para a Neiva, e já é a última fala já de vocês, para vocês fazerem aí o fechamento
do que acham interessante ainda do capítulo. Nossa, esse capítulo é rico demais. Ele nos traz... me trouxe, né, muita coisa nova, porque eu não me atentava a muita coisa aqui que eu estudei nesse capítulo. E eu vi, né, nesse processo do Lauro, ele conseguir, né, essa roupa espiritual. Ele teve dificuldade, né? Ele não conseguia, através do seu pensamento, a buscar a sua roupa para ele transitar ali, né, no plano, né, espiritual. Então, ele teve dificuldade. O que vimos também foi em relação a essa irmã, né? Que a facilidade dela foi tão linda, né, de conseguir sua roupa ali, diz que uma roupa linda, né, ela ficou linda com a roupa que ela escolheu. Achei muito interessante isso, mas por quê? Por causa da sua vivência aqui na Terra. Eu li um livro daquele, como é que ele chama? É Mauro Cortella, eu esqueci. Mário Cortella. De um livro, Viver em Paz para Morrer em Paz. E esse livro, ele fala os capítulos, o que você tem que fazer durante aqui na vida, né? Enquanto você está encarnado para ter uma morte feliz, para viver uma morte feliz ali, né? E ele mostrou todas as etapas que é fazer o bem, né? Respeitar um ao outro. São várias etapas. Achei muito interessante isso aí. Então, Neiva? Alexandre, eu também vou ali nessas questões que a Ana Paula colocou. Eu também achei interessante, né, sobre essa questão da vestimenta, da roupa de Lauro, a dificuldade que ele teve, a surpresa. Aliás, ele ainda se encontrava muito irritado, né, no plano espiritual, então acho que isso não colaborou, não ajudou ele a conseguir a sua vestimenta. Ele não queria o camisolão, né, ele não gostou do camisolão, não se sentiu à vontade. Eu acho que para homem, o camisolão, eu acho que é um pouco desconfortável, vamos assim dizer, e por isso ele não tinha gostado do camisolão e queria as roupas dele. E foi dada a oportunidade dele buscar a roupa dele no guarda-roupa, né? Mas ele chegou lá e se deparou com a situação, vamos dizer, precária, deprimente, e era o que ele estava sentindo na realidade, né? Então, é o que a gente sente, é o que a gente carrega, a gente ainda carrega o nosso passado, então a gente tem a dificuldade, muitas vezes, de se encontrar com o novo, de estar realmente bem no plano espiritual, né? Então, essa também, acho que é a preparação para estar no plano espiritual, tentar se desligar um pouquinho do nosso passado para que a gente consiga se encontrar lá e conseguir essa nossa vestimenta nova. E aí, também a Santinha, né? Ela já não teve essa dificuldade, ela já foi totalmente desprendida, teve uma boa vida na Terra, e quando ela chegou lá, que nem as meninas colocaram, que elas nem viram ela se trocar, nem viram ela receber a sua roupa nova. Então, isso eu achei muito, muito bom e muito interessante. Maravilha. Então, nós vemos, né, no plano espiritual, a bondade de Deus de permitir que existam esses ambientes para que possa nos receber no plano espiritual. E aí, então, por exemplo, esse departamento, né, essa questão do guarda-roupa, que nada mais é do que quase que um faz de conta para que o espírito no plano espiritual tenha aquele choque mental e possa, porque é a mente que vai traduzir, né, trazer a roupa, vai trazer a sua vestimenta, ou seja, é você desligar o pensamento
das coisas materiais para viver a vida espiritual. Então, você pode se apresentar com aquela sua roupa preferida, mas você não pode se apegar ao passado, à vivência material que aquela roupa pode trazer à sua lembrança. Então, é um capítulo, como vocês disseram, muito rico, sim, muito bonito, muito importante, trouxe muitos esclarecimentos para nós. E você que está aí conosco, nos acompanhando, vale a pena você adquirir a obra Dois Mundos Tão Meus para fazer. Eu acho que a conexão da Neiva caiu, porque eu ouvi o barulho de bateria do notebook dela, mas se ela não voltar a tempo de fazer a prece, nós fazemos a prece e encerramos aqui a nossa participação. Então, vale a pena a obra Dois Mundos Tão Meus, do Espírito Luiz Sérgio. Nós temos, pessoal, uma livraria que envia livros para todo o Brasil. Se você quer o livro do Luiz Sérgio e não tem aí na sua cidade, você pode pedir na livraria. O livro vai pelos correios. A Neiva voltou aqui do celular. Eu ouvi, Neiva, o barulhinho do seu notebook avisando que a bateria estava acabando. Deixa eu colocar aqui. Eu não consigo colocar. Deixa eu ver aqui. Eu estou ligando o Note de novo, mas vai demorar um pouquinho. Não tem problema. Deixa eu pôr aqui o endereço da livraria. Ok. Ó, a livraria Luiz Sérgio é nesse endereço aí, ó. Você pode pedir que via Correios é despachado para todo o Brasil, tá bom? Então é isso, minhas irmãs, foi muito bom. Tema bacana dessa noite. Lembrando, pessoal, essa semana, a partir do feriado de Corpus Christi, vão sair várias caravanas, 3 caravanas aqui de Brasília, vai sair mais uma caravana de São Paulo e caravanas aí de Minas Gerais, que vão percorrer as cidades mineiras, divulgando o Encontro Luiz Sérgio, o 27º Encontro Luiz Sérgio, que esse ano vai acontecer na cidade de Ibirité, Minas Gerais. Então, se você é de Minas, está nos assistindo aí, dá um alô aqui para nós, faz contato aqui com a gente, quem sabe uma das nossas caravanas não vai estar passando aí na sua cidade e nós consigamos nos encontrar, ok? Neiva, minha irmã, eu sei que está muito frio aí em Castro, mas faça uma prece calorosa para encerrar nossa live da noite de hoje. Pode deixar. Então, vamos lá. Então, vamos todos fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, em agradecimento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amigo Jesus, por mais essa noite, por mais esse estudo, por todo o aprendizado, e queremos pedir que possamos, assim, todos nós termos uma boa noite, que Jesus, nosso Mestre amigo, possa derramar luz sobre todos os lares, sobre todos aqueles que estão conosco nessa noite, e que, assim, todos nós possamos ter um bom descanso, que amanhã todos possamos ter um bom dia. Obrigada, Mestre amigo Jesus, pela oportunidade do trabalho. Obrigada à equipe espiritual que sabemos que se faz presente, a equipe do nosso irmão Luiz Sérgio, e que assim todos nós possamos ter uma boa noite. Que assim seja, graças a Deus, que Deus seja louvado. Graças a Deus. Então agradecemos a sua companhia. Nos veremos na próxima semana e quem sabe, se nossa caravana cruzar por sua cidade, nos veremos pessoalmente aí na quinta ou na sexta-feira. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço e muita paz. Muita paz. Boa que assim noite. seja, boa noite.